ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, quando o tempo for propício. É isso aí, estamos no ar com mais um programa Casa de Lei, nessa terça-feira, 15/4/2014. Eu me chamo Alain Barbieri, sou o dirigente do Templo Escola Casa de Lei e apresentador deste programa que vai ao ar toda terça-feira, a partir das 9 horas da noite. Obrigado pela presença de todos, por estarem ouvindo o nosso programa, por estarem acompanhando. Já estamos recebendo aqui várias mensagens e antes do programa converso com alguns ouvintes e que a gente não tem muito tempo para entrar durante a semana, né, para conversar. E antes do programa a gente consegue dedicar um período e até às vezes depois para poder ouvir um pouquinho os ouvintes e não só o que acham do programa, mas mandando as suas perguntas, as suas mensagens, sugestões, enfim. A gente está conversando aqui com os ouvintes, é bacana ver a repercussão que isso toma. Quero agradecer imensamente todo esse carinho de vocês. Bom, como eu disse, estamos ao vivo, 9 horas e 5 minutos, dando sequência à programação da Rádio Toques de Aruanda, onde hoje já tivemos um Bando do Bem às 7 horas da noite, Magia Cigana às 8 e agora começando Casa de Lei até às 10 horas ao vivo. Vânia, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos e obrigado pela oportunidade. Vânia é minha esposa, todo mundo já sabe, para quem não está acompanhando o programa sempre, está ouvindo pela primeira vez, ela está passando as perguntas, também interagindo aqui no programa, facilitando, me ajudando, né, com essa dinâmica, para que a gente possa dar conta de tudo aqui. Bom, vamos lá. Hoje, como eu disse, vamos responder algumas perguntas, tá? Então, quem quiser participar, eu estou com alguns canais abertos que você pode mandar a sua mensagem para nós. Temos o Facebook, Templo Escola Casa de Lei, o meu perfil pessoal, que é Alain Barbieri, temos o e-mail casadelei@gmail.com e o Skype, Casa de Lei. Todos esses canais, em qualquer um deles que você adicionar, que você enviar a sua mensagem, ela será atendida, ok? Todos esses canais. Bom, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai ler a mensagem. Tem uma mensagem pronta para o nosso programa. Antes, eu quero deixar 2 convites para vocês. O primeiro é para agora, dia 17, depois de amanhã, 17/4, onde eu estarei ministrando, apresentando, né? Eu acho que ministrando não cabe, mas apresentando a palestra Obsessão e Influências Espirituais, que vai ser realizado no nosso templo, no bairro da Penha, em São Paulo. É uma palestra gratuita, qualquer pessoa pode participar, basta estar presente, as vagas são limitadas. De todas as pessoas que falaram que vão, né, que já entraram em contato, já pediram para reservar cadeira e tudo mais, a gente está com medo de não dar, né? Mas, de qualquer forma, estou ainda assim reforçando o convite a todos vocês que queiram estar. 17 de abril, às 8 horas da noite, palestra sobre obsessão espiritual. Aí no final dessa palestra eu vou estar realizando uma limpeza energética em todos os presentes, tá? Então, bacana, vamos ter essa atividade doutrinária e esclarecedora com um procedimento prático no final, onde não vai haver incorporação. É um procedimento que todos vão participar e vão receber essa força que vai estar sustentada pelos guardiões da casa. Então, sejam bem-vindos.
quinta-feira agora, tá, gente? Não esqueçam, às 8 horas da noite. E convidando também para dia 24, na quinta-feira seguinte deste mês, o início do nosso curso presencial de desenvolvimento e educação mediúnica. Essa primeira aula ela é aberta, tá? Então você pode vir sem compromisso para conhecer a casa, ver o caminho para chegar, se é fácil para estacionar, se é fácil para descer do ônibus, enfim, para você conhecer se você ainda não conhece. Então vem e ver o conteúdo do curso. Eu estarei falando de uma forma aberta, abrangente de tudo que nós vamos fazer durante esse estudo teórico e prático. Então, estendo aqui o convite também a todos que queiram estar presentes com a gente. Informações, telefone, e-mail, reservas no site www.casadelei.org.br casadelei.org.br. Bom, não vou gastar muito tempo agora do nosso programa passando muitos recados. Depois, se eu lembrar alguma coisa, eu falo no meio, mas vamos direto ao assunto porque a gente tem bastante questão aqui e eu não quero deixar acumular tanto como tem acontecido nos últimos programas. Vânia, por favor, como toda semana, nos abra a nossa série de perguntas com uma mensagem. Ok, bom, a mensagem hoje é de Emmanuel, tá? Cada pessoa renasce na soma do que já fez. A melhora de tudo para todos começa na melhora de cada um. Quem perdeu a própria fé, nada mais tem a perder. A vida por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro. Não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria. Hoje, plantação segundo a vossa vontade. Amanhã, seara conforme a lei. Não te lastimes quando as circunstâncias te exigirem essa ou aquela mudança. Isso é um sinal de que a vida te favorece a renovação. Maravilhoso isso. Só colocando uma observação e complementando, na verdade, o que foi dito. Às vezes a gente acha que algumas situações da vida, algumas circunstâncias são injustiças, né? Algum sofrimento, alguma coisa que acontece durante o nosso trajeto, dentro da mediunidade, pode ser, na nossa vida no geral, a gente pode às vezes classificar como injustiça. Poxa, do nada acontece alguma coisa, um fato que pode me fazer cair mesmo, ser levado no fundo do poço, uma situação que me deixa abaladíssimo. E é importante a gente entender que tudo isso acontece, todas as dificuldades, até uma influência espiritual, uma obsessão, uma demanda, chega até nós, porque infelizmente o ser humano só aprende errando. Então a gente se volta a Deus, né? A gente se volta a essa parte divina que há dentro de nós e à nossa volta quando a dificuldade aperta. A gente costuma perder a fé ou a nossa fé diminuir, eu não vou generalizar, mas grande parte das pessoas enfraquecem a sua fé, esquecem um pouquinho de Deus quando as coisas estão muito bem. E aí quando vem uma dificuldade a gente fala, poxa, deixa eu lá conversar com o Exu, né? Deixa eu fazer uma oferenda por Exá, né? Deixa eu conversar com o guia. Eu acho que eu vou no terreiro, para a igreja, para o centro, seja onde for. Mas é a hora que a gente lembra que Deus existe e que Ele está ali e que eu preciso dele agora. Então a dificuldade no meio do caminho, do nada, às vezes acontece, talvez porque a gente esteja se desviando do que é o nosso caminho. Fugindo daquilo que deveríamos estar seguindo, aquilo que vai nos levar à evolução. Todo médium, todo mundo que está me ouvindo e que for médium, sabe que em algum momento da vida de vocês alguma dificuldade aconteceu e o que te levou para o terreiro foi o que te despertou a mediunidade. É impressionante. Grande parte dos médiuns que não sabem que são médiuns vem para o terreiro numa dificuldade. Vem no terreiro buscar ajuda sem saber o que vai acontecer no terreiro. Ele simplesmente precisa de ajuda, ou porque alguém disse que ele precisa ir num terreiro, ou porque é um lugar que ele confia. E aí quando ele entra no terreiro diante daquela dificuldade insuperável naquele momento, ele fala, ele ouve, né? Que ele é médium, que ele precisa desenvolver, que ele precisa seguir um caminho, um estudo, que ele precisa se aprimorar
naquilo que ele já traz nele, que é o seu dom mediúnico. Há médiuns que abandonaram a sua trajetória espiritual, deixaram de frequentar terreiro, e chega um momento da vida que o calo aperta, ele lembra a primeira coisa, do terreiro. Porque é o destino dele. Então Deus permite, essa situação chega até nós, situação de dificuldade, de aperto, porque é o que vai nos levar de volta a Deus. Vai nos reaproximar da nossa fé. Vai fortalecer aquilo que nós acreditamos. Então, vamos abrir aqui, refletindo um pouquinho sobre isso, o nosso bloco de perguntas, esse nosso primeiro bloco aqui. Bom, eu vou passar a primeira pergunta. Antes de passar a pergunta, o Fábio, nosso irmão aqui do Facebook, está mandando. Boa noite, Alan. Para participar da palestra, dia 17, precisa fazer inscrição reserva ou apenas estar presente no horário programado? Fábio, esteja presente somente, tá? Eu comentei aqui que muita gente ligou, confirmou por medo disso. Perder a vaga. Mas pode vir. Se não der, a gente coloca umas esteiras no chão e, né? Coloca na parede, todo mundo. Não, mas da melhor forma e confortável para todos. Nossa casa, ela é pequena, não consegue acolher muita gente, por isso que a gente sempre fala que o número de pessoas sempre é limitado. Mas pode vir, Fábio, seja bem-vindo. Dia 17 agora, quinta-feira, depois de amanhã, às 8 horas da noite. Tá? A partir das 7 horas, o portão já está aberto. Isso. Bom, quer passar primeiro daí? Passo sim. Bom, vou passar aqui do Renato. Ok. Renato Alan Nascimento. Boa noite. Trabalhei em uma casa de umbanda por 8 anos e agora resolvi sair. Mas a zeladora da casa não aceita a minha saída e disse que eu tenho que ir até ela e pedir licença para os guias-chefes da casa. Outra dúvida. Ela sempre disse que todos os filhos de santo que foram batizados no terreiro dela não conseguiriam trabalhar mais com os guias. Queria saber se ela pode trancar meus guias e pode fazer alguma coisa para me trancar em sua casa e não conseguir me desenvolver. Obrigado desde já. É o Renato. Olha, Renato, em pleno 2014, né, a gente não acredita que isso ainda aconteça. Mas é assim. Não por desacreditar de vocês que a gente está dizendo, eu digo, né? parecer que isso aconteça, eu digo, de alguém, um dirigente, uma pessoa que está à frente de um trabalho, se colocar dessa forma. Assim, a gente não sabe, o seu Zé Pilintra, que do terreiro da Mãe Mônica Berezutti, na gravação do Amigos do Seu Zé, sempre fala, existem 3 verdades, né? A minha, a sua e a verdadeira. Eu não estou dizendo que você está mentindo, mas estou dizendo que a gente não vê o outro ponto de vista, o que acontece. Mas, claro que não justifica a posição da sua dirigente aí, né? Que é inaceitável. Com certeza, irmão, o destino, o seu destino mediúnico, a sua trajetória, ela vai acontecer naturalmente. Você vai sair da casa, seus guias vão te acompanhar. Não existe isso. Quem é batizado, quem é iniciado, quem recebe grau, enfim, qualquer coisa é o médium. O guia já está acima de tudo isso. Todas essas colocações, essas classificações que são dadas aqui, os graus, é para a Terra. São da Terra. Os guias estão em um grau diferenciado já. Eles não precisam ser iniciados. Então, a gratidão, se o guia tem uma gratidão com aquela casa, ou uma ligação espiritual, às vezes a gente nem fica sabendo. Pode ser que o meu guia, guia do Alan, está trabalhando na primeira casa terreiro que eu frequentei, há 12 anos atrás. Pode ser que ele esteja ainda lá, trabalhando e ajudando. Nós não sabemos a ligação que esse guia pode ter, mas acredite, o guia te acompanha. O guia segue o seu... não que ele segue os seus passos, na verdade. O guia direciona você. O papel dele é nos levar ao caminho correto. Essa é a posição principal do guia, é nos encaminhar, é guiar. Então, não faz sentido eu perder os meus guias porque na casa fui batizado. Não. É importante os dirigentes terem consciência, né? Com todo respeito a todos os nossos irmãos dirigentes que nos ouvem, que ninguém é dono de ninguém. No terreiro também não tem isso. O dirigente não é dono do médium. O que só dirigente talvez tenha te cobrado de você pedir licença é algo que eu acho justo também. Da sua parte, eu acho
justo você realmente pedir essa licença. Porque se você aconteceu alguma coisa na casa, porque se você está saindo é porque aconteceu alguma coisa. Então, se aconteceu algo, você está magoado, não importa. A casa não tem nada a ver. O que essa casa te proporcionou, o que os guias te proporcionaram, você foi acolhido no momento que você precisou. Eu tenho certeza que você também recebeu muito dessa casa. Então, pedir licença, a gente tem que aprender a fazer isso. Ter o respeito pelos guias que nos acolheram. Eu não me dou mais bem com a Mãe de Santo. Ok. Questões pessoais, sua e dela. Mas o guia que está ali, se assim for justo, você vá lá, se sentir à vontade, vá lá e sim, peça licença, né? E agradeça, né, por tudo que foi feito naquela casa. A gente não pode virar as costas, porque aconteceu alguma coisa com a dirigente. Os guias, por mais que assim, algumas pessoas já me perguntaram, mas se eu estiver em casa, eu não posso agradecer por esse guia? Sim, pode, claro que pode. Mas é o ato material onde vai envolver, vai mostrar não só para você, mas vai criar um ambiente agradável. Às vezes essa dirigente, de longe, o que ela pensa de você, o que vocês pensam um com o outro, cria problemas e uma energia densa que vai sendo trocada entre vocês desnecessariamente. Você estar presente mostra um respeito, mostra uma reverência, mostra uma gratidão. Então, por essa razão, se você há ambiente para isso e possibilidade, vá lá e agradeça sim o dirigente. Agora, quanto aos seus guias ficarem presos, você nunca mais incorporar e tudo mais, isso não existe, irmão. Seus guias estão te acompanhando e não acompanhando a casa. O guia, você não recebe ele quando você entra na casa. Você nasce com esses companheiros que ao longo do tempo isso vai se aprimorando. Essa presença vai se afinizando, vai estreitando esses laços, mas não perdemos os guias de forma alguma, ok? Obrigado pela sua participação. E qualquer dúvida, complemente, a gente vai esclarecendo, tá? Bom, Conrado pergunta: boa noite, gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre o sincretismo na Umbanda, se ele é válido e até que ponto pode ser considerado. Muito obrigado e um grande abraço. Conrado, obrigado pela participação. Bom, o sincretismo religioso nós utilizamos, hoje na verdade nem todos os terreiros utilizam, né? Apesar que o terreiro pode também não utilizar do sincretismo nas imagens, mas muitas vezes segue as datas católicas. A data de São Jorge, que vamos ter agora, e dos outros, né, que vão dar uma referência para que se cultue aquele orixá. Então, assim, não há uma regra, né? A gente não pode dizer tem que seguir ou não tem que seguir. Está errado se não seguir, está certo quem seguir e tal. Não. Eu acho que vai de cada casa, vai da criação daquele dirigente, de onde ele veio, o que ele aprendeu, o que ele vivenciou quanto ao sincretismo. Eu, particularmente, que nem eu, tenho uma devoção muito grande, sou um filho de Ogum, e tenho uma devoção, por isso, né, pelo sincretismo, a São Jorge. Mas na nossa casa, por exemplo, a única imagem que a gente tem de sincretismo é de São Jorge. Então eu acho que vai da casa, viu, meu irmão? Vai da pessoa, vai do dirigente, vai da história dele, e o que traz. A importância do sincretismo, muitas vezes, como a de toda imagem, é a referência sentimental que aquilo vai trazer. A pessoa olha para aquela imagem e cria um vínculo emocional. Assim como Jesus Cristo. Jesus Cristo representa, no sincretismo, o Pai Oxalá. Mas quase todos os congás de Umbanda têm um Jesus Cristo. Pequeno, grande, médio, mas tem lá um Jesus Cristo de braços abertos normalmente. E isto cria um vínculo emocional com as pessoas que eles vão buscar. Porque se está Jesus, a casa é do bem. É uma referência. Assim como alguns santos católicos que são bem populares, no caso de São Jorge, como eu citei. Tá? Então, o sincretismo religioso vai ser muito moldado dentro da necessidade de cada casa, do que cada um acredita. E isso não vai deixar nem mais forte, nem mais fraco o trabalho. Vai trazer mais envolvimento com as pessoas que estão ali e que acreditam nisso. Tá? Tem toda uma história por trás, né? O porquê do sincretismo, em que momento que isso vem acontecer. Por exemplo, a casa onde foi fundada a Umbanda, tendo a Nossa Senhora da Piedade, já mostra, Nossa Senhora da Piedade, já mostra que há um sincretismo vinculado desde o nascimento da Umbanda.
foi escolhido pelo caboclo das 7 encruzilhadas o nome da casa de um santo católico. Então já mostra a importância do sincretismo. Se você ver o congá em que esse terreiro de Umbanda foi fundado, em que a Umbanda foi fundada, você vê que são imagens católicas. Claro, a família do Zélio de Moraes era católica. Mas você vê a importância que foi dada naquele momento ao sincretismo, ao respeito, né, à reverência, porque talvez ligava aquele povo, aquela comunidade, aquele grupo de médiuns a acreditar no que estava fazendo ali. Era referência do orixá. Hoje nós temos, em grande quantidade, em uma variação muito grande, imagens dos orixás em si. Oxalá, Oyá, Ogum, Oxóssi, Obá, todos eles nós temos a ligação, nós temos as imagens desses orixás. Não precisamos sincretizar, mas não por isso que eu não posso seguir uma data querendo comemorar Ogum agora, nesse mês, por exemplo, onde a maioria dos terreiros fazem isso. Tá? Então o sincretismo ele é importante, mas não é obrigatório. É importante para cada casa, para cada necessidade, como eu disse. Ok, irmão? Espero ter te ajudado na sua dúvida aí, mas é algo muito mais complexo do que a gente simplesmente responder se é bom ou não. Era importante a gente entender aqui, desde o começo, né, o uso das imagens católicas e como os escravos utilizavam isso, e a importância de isso ter sido trazido para a Umbanda e o valor que isso tem. Ok? Meu irmão, obrigado, seja sempre bem-vindo aqui também. Vânia, você tem pergunta pronta aí? Tenho sim. Eu vou te passar 2 recadinhos, tá? E aí eu passo a pergunta. Ok. É o Júlio César. Olá, meu nome é Júlio, como já disse. Sou de Itapura, estou ouvindo a programação e aprendendo, escutando muito. Boa noite, obrigada. Obrigado, irmão. Fábio Alves, boa noite, irmãos, que o programa aconteça em paz. Obrigado mais uma vez. Obrigado, seja bem-vindo também. Bom, e a Márcia, ela mandou sua pergunta, a Márcia Correia. Boa noite, gostaria de saber se a epilepsia ou a convulsão tem a ver com o lado espiritual da pessoa, pois em exames clínicos não consta nada. Olha que ótima pergunta, hein? Há muitos casos, né, na verdade, que poderíamos aqui citar, que resultam na epilepsia, que resultam nas convulsões. Existem muitos casos. Isso acontece, entenda que nada a gente pode generalizar dizendo isto é isto e ponto final. O que nós sabemos aqui na Terra é sempre muito pouco perto do que é do outro lado. Nós sabemos o suficiente para a gente poder entender, né, e poder de alguma forma filtrar aí as informações do plano espiritual, mas é muito pouco sempre o que a gente sabe, ainda que se tenha muita informação. No caso de epilepsia, especialmente, que é algo bem complexo, há normalmente sim uma ligação energética negativa com a pessoa. Normalmente, tá? Não são todos os casos. Eu conheci um caso uma vez, há muitos anos atrás, em que um rapaz ele sofria epilepsia. É um caso isolado, tá? Não podemos, como eu disse, generalizar. Mas ele sofria epilepsia há muitos anos. E o caso dele era uma ligação com um espírito que estava nas trevas. E esse espírito o controlava do outro lado. E esse choque energético que dava negativo do espírito para a pessoa causava o resultado desse choque energético denso, negativo, causava a convulsão. E é um caso bastante delicado, porque a pessoa que está ligado a isso precisa passar por um tratamento, realizar algumas mudanças, mudar alguns hábitos, algumas atitudes, porque é bastante complexo. Então, pode sim haver uma ligação, com certeza, com energias densas. Pode ser algo mais vinculado realmente, fortemente vinculado, ou apenas um choque energético negativo muito forte. Quando é um problema que a pessoa tem que tomar um remédio controlado, que é algo já de muitos anos, é importante, de repente, buscar um centro, algum lugar para ver se há, né, uma ligação espiritual com este caso. Nem todos são, mas é bom procurar.
Agora, quando é algo que acontece do nada, não é algo frequente, pode sim ser, claro, do organismo, pode sim ser questão física, mas ser esse choque negativo de energia que bate e a pessoa na hora sente isso e reflete desta forma na pessoa, tá? Causando a convulsão. Bom, vamos lá, vamos prosseguir. Obrigado pela participação, ok? Marcos Pauli, boa noite, axé a todos, axé Marcos. Uma vez batizado em um terreiro de Umbanda, é necessário se rebatizar numa outra casa, caso a pessoa troque da mesma? Olha, Marcos, boa pergunta também. Na verdade, assim, o batizado na Umbanda vai muito de casa para casa também, né? A gente vai sempre falar isso, a gente sempre vai respeitar as diferenças que há, né, entre as filosofias. Na nossa casa, eu vou falar pela nossa casa, o médium, quando vai adentrar a corrente mediúnica, ele tem que passar sim pelo processo de batizado, iniciação, consagração, seja como podemos chamar, pelo fato de ele estar sendo consagrado não necessariamente a Umbanda em si, mas ao mistério daquela casa, ao que aquela casa tem como missão. Quando esse médium se liga à casa, ele recebe o amaci consagratório em determinado período, em determinado momento, para que ele possa estar ligado também energeticamente, não só ligado à casa, mas desligado das outras questões. É o momento de sair do profano e ir para o sagrado. É o momento de ele se ligar a uma missão, que também é dele. O médium, quando se liga a uma casa, ele assume também a missão daquela casa. É importante os médiuns terem consciência da responsabilidade que eles têm diante de uma casa de Umbanda. Não é só eu visto branco, vou incorporar e até semana que vem. Não. O médium tem que entender que a casa também é dele, que ele precisa também estar ali e estar ligado àquela missão, àquele objetivo que a casa quer buscar, que a casa quer alcançar. O que os guias esperam que essa casa, esse grupo alcance. Então, a Amaci, para nós, esse Amaci consagratório, em que podemos chamar de batizado, chamar de iniciação, consagração, ele é exatamente essa ligação, esse início do médium naquela jornada. Sempre que a gente vai mudar de uma casa, é algo que eu acho bastante, eu falei semana passada e vou repetir, algo que eu acho bastante ruim na Umbanda é esse termo, né, a gente muda de casa, porque você não vê o evangélico falando mudei de igreja, você não vê o católico falando mudei de igreja, você não vê o budista falando mudei de templo, a não ser que mude de endereço, né, vai para outra cidade, outro bairro. Mas quando nós mudamos de casa, quando há essa mudança da casa, você vai recomeçar, é um recomeço, porque cada casa tem a sua doutrina. Você vai sair da casa que você está, você trabalha de uma forma, e você vai para outra, que trabalha de outra forma. Muitas vezes totalmente diferente, que cultua mais orixás, que cultua menos orixás, que não incorpora uma determinada linha, ou que incorpora mais linhas do que você já incorporava. Então, é um recomeço. Tá? Então eu diria que é importante, sim, no nosso ponto de vista particular, sim, ser realizado esse amaci consagratório, esse batizado, essa iniciação ao médium, porque ele está iniciando na jornada daquela casa, aquela missão, está se unindo àquele propósito. Ok? Bom, o pessoal que está comentando que vai estar lá dia 17, sejam todos bem-vindos, tá? Estaremos lá, a gente bate um papo, falei para vocês, 7 horas o portão está aberto, quem quiser de repente conversar antes, eu estou lá a partir das 7 horas da noite também. Então o portão está aberto às 7, ok? Bom, por favor, Vânia. Ok. Bom, é o Diego Idio. Acho que ele é de lá do Japão. Olá, Alan. Sou médium de incorporação e clarevidência desde pequeno. Vejo coisas e escuto há 8 meses. Comecei a ir em uma casa, mas por algumas divergências acabei me afastando. Uma das mentoras da casa, entidade da Mãe de Santo, disse que estarei preparado daqui a 7 anos. Por essas desavenças fiquei com muitas dúvidas e inseguro, mas ultimamente pessoas vêm me procurando para conversar, mas não sei se estou preparado. Existe um tempo para começar a trabalhar? Quando saberei se realmente estou preparado? É o Diego Idio. Bom, Diego, obrigado pela participação. Tá? Eu só quero esclarecer uma coisa. Primeiro, minha primeira recomendação para você, estude sobre mediunidade.
clarividência é um termo hoje muito popular, né? Olha, eu sou clarividente. Não estou dizendo que você não é. Estou dizendo que vai entender o que é clarividência. Aí você vai ver se é esse o dom que você tem. A espiritualidade não nos dá, Deus não nos dá um dom se a gente não vai usá-lo. Então, busque entender muito bem aquilo que você hoje traz com você. Se realmente é clarividência, entenda o que é clarividência. Né? Para não se enganar, às vezes, achando que é e não é. Tá? Ou, de repente, você se descobre em outro dom também. Enfim, e estude isso e veja como ser útil. Busque outra casa de Umbanda, busque outro centro que você seja da sua afinidade, porque não adianta você ficar parado achando que pode solucionar a vida das pessoas. Não é porque as pessoas te pedem ajuda que você vai ajudar. A gente tem que aprender que não podemos e não temos como carregar ninguém nas costas. A pessoa que vem hoje falar para você, olha, socorro, estou sentindo uma dor aqui, você ajuda uma vez, muitas vezes, e essa pessoa daqui a alguns meses está com o mesmo problema. Porque você simplesmente medicou, sabe aquela automedicação? Em que você se medica para passar dor, mas não foi ver o que era aquela dor. E aí aquela pessoa, depois de um tempo, a dor volta, o problema volta e você vai ter que ir lá medicar de novo. E fica o resto da vida se medicando, sendo que às vezes a pessoa tem um problema que precisa de tratamento, de acompanhamento, de um especialista, de um lugar preparado. Então, eu diria para você, não compensa, com toda sinceridade, isso não é egoísmo, tá, gente? Não compensa você ficar aceitando na sua casa, na sua vida, todo mundo que vem te procurar ajuda. Recomende um centro. Ou vá para um centro, trabalhe, aprenda, estude e indique que essas pessoas vão falar com você lá no centro. Por quê? O centro tem uma estrutura espiritual preparada para receber essas pessoas e ajudá-las. Né? O centro tem uma corrente espiritual de outros guias e de outros médiuns preparados também para auxiliar. O centro tem o dirigente, aquele responsável, e por trás desse dirigente há toda uma estrutura espiritual também. Então, não há comparação em eu querer ir na casa de uma pessoa e dar uma força para ela, ou encaminhar essa pessoa para um centro. Né? Eu pego uma pessoa e coloco ela dentro de uma clínica clandestina, não que é o caso, mas uma comparação aqui, um lugar onde não tem aparatos, onde não tem estrutura, onde não tem suporte, ou eu coloco essa pessoa num grande hospital, num bom hospital. Então, eu tenho que pensar nisso. Tá? Às vezes você assume alguns problemas de outras pessoas e essa pessoa vai embora. Primeiro, fechando aqui nossa resposta, vai estudar o que é mediunidade, para você entender primeiro o que você traz consigo. Segundo, vá buscar uma casa. Antes de querer ajudar as pessoas, vá buscar uma casa. Vá se dedicar. Você ainda tem muito ainda o que ver para poder, então, auxiliar. A gente primeiro precisa ser auxiliado, nos entender o dom que nós trazemos. Por isso que a gente recomenda aqui o desenvolvimento mediúnico que a gente vai ter e outros irmãos que ministram desenvolvimento mediúnico. Muitas pessoas perguntam, mas como que é isso? Um curso de desenvolvimento mediúnico. É um estudo, para a gente poder aqui entender bem, é um estudo, primeiro, sobre o que é o nosso dom mediúnico. Depois, como eu pratico isso. Então, o estudar sobre a mediunidade e a minha religião, aquilo que eu pratico, aquilo que eu acredito, é no mínimo um dever. Essa recomendação para o nosso irmão de estudar é o que eu recomendo a todos os ouvintes. Eu não posso estar em um terreiro de Umbanda e simplesmente querer porque assim é o meu dom, assim é a minha missão, meu guia está me cobrando. Eu tenho que estar porque eu estou me preparando e eu estou preparado, eu estou dedicado, eu estou focado nisso, com estudo, com embasamento, para que a coisa seja saudável, tá? Para que não seja impulsiva. E, infelizmente, aqueles que entram naquele gás todo, querendo incorporar, soltando fogos, estrelinhas, é o que sai mais rápido. É o que menos prossegue. Porque está muito preso ainda ao estrelismo, a esses detalhes. É um alerta aí a todos os nossos irmãos. Não se apegue muito ao ajudar, gente. Eu quero fazer a caridade. Eu quero ajudar meu próximo. Calma. Se entenda e se ajude. Depois, você ajuda. Primeiro, você.
O guia, eu falo isso desde o primeiro programa Casa de Lei. O guia está no terreiro por nossa causa. Somos nós os consulentes. A consulência, aqueles que sentam na cadeira lá fora, é consequência. Os consulentes reais é a corrente mediúnica. São eles que precisam, são eles que necessitam. Ajudar o próximo é uma consequência. Bom, vamos lá, vamos para o intervalo. Ouvir um ponto... um irmão nosso aqui, deixa eu ver se eu acho, né, a mensagem dele. Deixa eu ver, poxa vida, ele falou que está fazendo aniversário hoje e pediu que eu colocasse um ponto de Exu em homenagem a ele. Bom, como nós temos, né, esse carinho e esse amor todo aqui, também pela linha de esquerda, que é o nosso mentor espiritual, que é um Exu também, eu vou colocar então um ponto de Exu para esse nosso irmão que está fazendo aniversário e para todos os ouvintes também. Esse ponto é do Léo Batuque, chamado É Só Pedir com Fé, ponto bem lindo também, e um belo trabalho que esse irmão lá do Rio de Janeiro está fazendo. Vamos lá, vamos para o intervalo e ouvir o ponto, e parabéns, viu, meu irmão? Eu agora não lembro onde eu vi a sua mensagem, em algum lugar aqui dos canais, não me lembro, mas você sabe que é você. Obrigado, parabéns, e vamos lá, vamos para o intervalo, eu já volto em 2 minutos. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento, Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Voltamos em instantes. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Pode acreditar, Exu vai lhe ajudar. É só pedir com fé que a sua vida vai mudar. Claro, Exu Mojubá, salve a força de Exu. Pois é, Exu dá caminho, é só pedir com fé. Pois é, Exu dá caminho, é só pedir com fé. A noite é linda, no céu brilha a lua. Faça uma oração ao seu tranca-ruas. Homem valente, meu protetor, rei da encruzilhada é seu marabô. O galo canta dentro da calunga, saltando a magia de 7 catacumbas. Suas palavras são verdadeiras, quem avisa amigo é, disse seu caveira. Pois é, pois é, deixa eu dar caminho, é só pedir com fé. Pois é, deixa eu dar caminho, é só pedir com fé. Ao lado dele, sei que estou seguro, não tenho nada a temer, ele é Exu veludo. Se estou em perigo, ele vem agir, salve o Exu menino, salve seu tiriri. Meus inimigos não tiram meu sossego, tenho um ombro amigo do Exu no cerco. E as mandingas
mudar. É só pedir com fé que a sua vida vai mudar. Pois é, Exu dá caminho, é só pedir com fé. Claro, Exu! Pois é, Exu dá caminho, é só pedir com fé. É isso aí, belíssimo, é só pedir com fé, maravilhoso. Ponto do nosso irmão aí, Léo Batuque do Rio de Janeiro, belíssimo de verdade. Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Lembrando, depois de amanhã, quinta-feira, estaremos no Templo Escola Casa de Lei, onde eu vou estar apresentando a palestra sobre obsessão espiritual. Vamos dar algumas dicas, porque assim se fala, nossa, mas um tema tão cansado já, né? Tem tanta coisa já falado sobre isso, escrito sobre isso, há ainda o que se falar? Sim, há ainda o que se falar, pelo fato, nunca é trazido coisas inéditas sobre o assunto, mas as ideias são organizadas de formas diferentes. E mais que isso, a gente precisa incansavelmente estar sempre lembrando o que precisamos fazer para evitar esse tipo de ataque, esse tipo de influência. Há pessoas que chegam no terreiro de Umbanda achando que tudo é demanda, achando que tudo é obsessão. E o que é obsessão, então? E o que não é obsessão? Então vamos falar em diversos pontos, aspectos e algumas dicas de como entender e se livrar e se defender disso. E no final realizarei uma limpeza energética em todos os presentes. Então sejam todos bem-vindos, tá? Informações no site casadelei.org.br. Lá no site você tem o mapa, o endereço, o telefone. Esteja presente com a gente. Quinta-feira agora às 8 horas da noite. Isso. Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui só um comentário. André Luiz, o nosso irmão falou, Alan, boa noite. Não é por nada não, mas evangélicos e católicos vivem mudando de igreja, no caso, né? Bom, realmente, irmão, eu quero dizer que hoje na Umbanda, comparando às outras religiões, se tem uma facilidade muito grande de sair da casa por qualquer coisa. Pisaram no meu pé, eu saio. Né? Eu achei ruim, eu saio. Qualquer coisa, qualquer coisinha. Porque até o momento em que o médium está lá tudo bem, está alegre, feliz, mas quando ele ouve o primeiro não do dirigente, quando ele ouve a primeira adversidade dentro da casa, o médium já perde o interesse. E não só isso, o pior não é só o interesse na casa, o pior são os médios que perdem o interesse na religião. Aqueles que saem da religião porque eu não gostei do que o dirigente me fez. Então, esquece a Umbanda, esquece os seus guias. Eu quis dizer que o evangélico, o católico e alguns outros religiosos não necessariamente agem dessa forma. Claro que a mudança de igreja, de local, acontece, é claro que sim. Mas não deixam de acreditar no seu Deus. Não deixam de acreditar, né, naquele que é o sustentador daquela religião. E na Umbanda não. Eu deixo de acreditar no meu orixá. Eu esqueço dos meus guias. Eu esqueço da minha fé. Eu deixo de rezar, eu deixo de pedir. Então esse é o grande problema que eu citei aqui e reforço isso, né? O umbandista ele precisa aprender a relevar, a ser flexível, a entender o outro, entender o que se passa na casa, para que não fique pulando de casa em casa, que isso não faz bem para ele mesmo, né? Porque aí tem que se reinventar, tem que novamente começar numa outra doutrina, com outro dirigente, que em breve vai acontecer novos problemas, porque todo mundo é ser humano, todo mundo comete erros, e ninguém agrada a todo mundo, né? Então, esse tipo de situação acontece em todos os lugares, com certeza, mas na Umbanda há uma certa afinidade por isso, né? Bom, Alexandre Gonçalves, boa noite, Allen, a todos aí. Gostaria de saber o nome desse ponto e de Exu que está tocando pedido ao ouvinte. Obrigado e boa noite. Bom, o nome do Ogã é Léo Batuque, tá? O CD dele, você fala com ele aí no Facebook, ele vende o CD e tal, eu sei disso. E o nome da música é Só Pedir com Fé. Se eu não me engano, este ponto você encontra no YouTube, tá? É Só Pedir com Fé, Léo Batuque. Bom, vamos lá, quer passar uma daí? Passo sim. Deixa eu só ver aqui, hoje eu te passo. O Júlio César. Gostaria de frequentar um terreiro e me iniciar e frequentar sempre. Mas a minha família é católica e ele acredita que eles não deixariam ele frequentar. Ele conheceu o terreiro através de amigos. Hoje ele tem 21 anos e ele queria um conselho a respeito disso.
Tá, olha, o fato de você morar, né, e depender da sua família também para sobreviver, te dá a obrigação de respeitar, né? E é difícil você frequentar uma outra religião quando o ambiente que você convive está contra isso. Porque você vai lavar sua roupa branca, tem certas coisas do centro que você vai levar para casa, né? E isso daí vai criar um desconforto nas pessoas que estão ali, porque para elas é macumba, né? Então, é complicado, é uma situação bastante complicada. Então, eu diria para você, tenta conversar. Se você conheceu a casa, porque assim, se você fizer escondido, vai causar um ar de errado, né? Aquilo que eu faço escondido traz um ar de eu não posso revelar, né? Porque é errado, as pessoas não vão aprovar. Então acho que é bacana você conversar e no final, a Umbanda, quando ela é bem trabalhada e quando nós estamos em um lugar de bem, ela nos transforma. Naturalmente, as pessoas que moram com você vão ver claramente essa sua transformação. Porque a Umbanda realmente transforma. Ela muda qualquer um. Então, essa melhora fica evidente para as pessoas. Então, tenta conversar. Tenta ver a possibilidade de se viver em harmonia naquela casa e você poder frequentar o centro. Tá? Não adianta eu falar, bate de frente porque é a sua missão. E seus guias entendem, meu irmão. Seus guias sabem o que você pode e o que você não pode. Ninguém vai te cobrar, te exigir nada, sendo que você não pode fazer isso. Cedo ou tarde você vai ter essa liberdade. E aí você vai fazer sem dar satisfação a ninguém. Mas enquanto você vive sobre o mesmo teto com outras pessoas, principalmente quando você é sustentado, há aí no mínimo o dever de respeitar, né? E poder tentar dialogar e chegar a um acordo. Essa é a melhor forma, com certeza. Ok? Obrigado, viu, pela sua participação. Bom, deixa eu passar uma daqui agora. Pergunta do Jorge. Todo médium deve ter organizado seu material de trabalho diferente para cada linha? Qual tipo de material devo deixar disponível para um caboclo de Obaluaí? Para Pai Joaquim de Aruanda, Exu Pinga Fogo e o baiano Zé Severino? Olha, Jorge, isso é alguma coisa muito particular a sua pergunta, apesar de ser bastante interessante. Pelo fato de, realmente, todo médium precisa ter o seu material organizado. Né? Seja uma maletinha, seja uma bolsinha, alguma coisa ele precisa ter para que tenha ali, pelo menos, os elementos, na verdade, que as entidades usam, o básico. Algumas sementes, de repente algumas pedras, se a casa utiliza do fumo, ter o charuto, ter o cigarro de palha, enfim, peça às entidades o que pode colocar para ela ali. Às vezes a entidade utiliza de um elemento simples, pequeno, que você coloca ali na maleta e quando ela incorpora, ela pega aquele elemento. Então, o melhor para te recomendar o que colocar aí dentro são as entidades que você citou aqui. O Folha Seca, o Pai Joaquim, o Exu Pinga Fogo, o Zé Severino. São eles os melhores para dizer para você o que você deve colocar na sua maleta. Tá bom? Obrigado pela participação e pela confiança. Perguntar uma coisa simples dessa, mas confiando no que a gente poderia dizer, né? Então é bacana. Obrigado, viu? Outra pergunta aqui de uma irmã que não pede para se identificar. O nome dela, já tirei aqui, exatamente para não precisar falar, né? Porque eu já até falo, vocês não querem que fale o nome, coloca na primeira linha, não fale meu nome. Verdade. E manda a pergunta, porque a gente lê a pergunta, né? Lê a pergunta e fala de quem quer. Então, já não estou nem com o nome da pessoa aqui para não correr o risco de ler. Isso. Ela pergunta assim, para fazer a coroação de um irmão, se faz necessário ter todos os assentamentos da casa? Pois meu centro umbandista funciona de maneira provisória e ainda não conta com os assentamentos do sacerdote e do guia-chefe da casa. Nem alguns pontos de força, como o Cruzeiro das Almas, não possui uma camarinha. Bom, faltam algumas coisas. Mesmo assim, será possível fazer uma deitada para a coroação? Quais a estrutura mínima que deveria ter um centro umbandista? Olha, difícil. É uma situação bastante difícil. Eu acredito no seguinte, minha irmã, eu vou ser bem direto. O guia que determinou que haveria ali um terreiro de Umbanda,
que a partir dali vai nascer um terreiro de Umbanda, olha, no mínimo esse guia vai passar o que tem que ser feito. Né? Quanto à camarinha, isso é particularidade de casa. Algumas casas não tem camarinha. A minha não tem camarinha porque nós não trabalhamos com camarinha. O cruzeiro é uma particularidade também. Às vezes, uma firmeza de uma casa está num copo d'água centralizado. Às vezes, a firmeza de uma casa está em alguns elementos concentrados em um alguidar. Às vezes, a firmeza de uma casa está em um monte de assentamento. Não classifique aqui, olha, o que é a firmeza de uma casa. Não, o que vai dar força para essa casa é a concentração, sim, de alguns elementos, com certeza. Toda a estrutura energética e espiritual daquele local, que vai ser passado somente pelo guia-chefe, pelo guia responsável por aquela casa. Agora, se esse guia não passou, no mínimo tem que ser perguntado para o guia. Se ele exigiu que tivesse um terreiro, ele tem que passar o assentamento. É algo que nem é algo que é natural. O guia passa e fala, bom, precisamos fazer isso para que consigamos realizar o trabalho. Não tem como fazer algo em qualquer lugar, a qualquer hora. Por isso que a gente não recomenda o trabalho dentro de casa. Porque o médium incorpora, começa a atender as pessoas e na casa dele não tem essa estrutura energética, espiritual para dar suporte para o que vai vir ali. Então, o guia realmente tem que passar. Eu sou desse seguinte ponto de vista. Se vai ser feito a deitada, a coroação dos médiuns e não tem nada disso, bom, não é algo que eu tenho que julgar aqui. Talvez esse guia já tenha feito algo aí que a gente não sabe, nem você. Então, a quantidade de assentamentos não faz diferença. O tamanho dos assentamentos não vai fazer diferença. Às vezes, pequenos elementos concentrados em um determinado local do terreiro dá sustentação energética para aquele local. Isso é uma particularidade da casa, do guia, da necessidade, do médium, da corrente, enfim. Isso é algo bem particular. Tá bom? Obrigado pela participação e seja sempre bem-vindo. E faz isso sempre. Não quer ser identificada? Manda esse comunicado antes da pergunta. É verdade, assim não tem erro. Não tem, porque a gente sempre acontece, né? Quando a gente tá falando, meu nome é tal, eu queria que não ser identificada. Obrigado, você colocou seu nome antes. Hoje eu nem mando o nome, né? Exatamente, já nem mando o nome. Vamos lá. Bom, é o Reginaldo, tá? Ok. Pai, é normal nas giras de Umbanda os guias beberem muito e fumarem muito? No meu terreiro, tem entidades que tomam uma garrafa de bebida por gira. O mais engraçado é que os médiuns desses guias não saem bêbados dos trabalhos. O que ocorre com o corpo do médium para ele não ficar bêbado? Olha, é outro assunto polêmico e poderíamos estender um programa para falar disso. Tem vários fatores aí. Antigamente a gente encontrava, era muito comum isso, e no culto, no catimbó mesmo, no tambor de mina, no candomblé de caboclo e muitos outros cultos antigos, a gente encontra o uso de bebidas de uma forma muito grande. Na Umbanda, hoje não se vê mais tanto e nem é recomendado o uso dessas bebidas, porque entendemos hoje que o guia utiliza do mínimo para ativar o que ele precisa daquele elemento. O que nós hoje sabemos do guia é que ele assume um arquétipo, ele assume uma roupagem para trabalhar ali. O marinheiro não precisa de uma garrafa de rum para realizar o seu trabalho, porque a gente sabe que ele não veio do mar necessariamente, né? Que ele não veio, estava no barco, parou lá no porto, veio até o terreiro para incorporar e depois eu vou voltar para o seu barco. Como já foi explicado para mim quando eu estava em desenvolvimento. Não, então se esse marinheiro ele veio para beber, para comemorar, então ele vai beber tudo. A gente sabe que o guia vem para utilizar de uma quantidade mínima desse elemento, ou do quanto ele achar necessário, para trabalhar. Encher a cara é outra história. É complicadíssimo isso. Por que o médium não ficou bêbado? Olha, por dois fatores. Ou esse médium está acostumado, ou esse médium está acostumado. Porque não tem essa história, o guia leva. Eu entendo que há muitos terreiros antigos e muitas tradições e muitos cultos que a gente encontra. O guia bebe 2 garrafas de conhaque. Eu já vi Exu beber 2 garrafas de conhaque. Em uma ocasião que nós fomos visitar uma casa, há muitos e muitos anos atrás.
e não ficou bêbado. O médium não ficou bêbado. Eu penso hoje, ou aquele médium era muito acostumado com o conhaque, né? Ou alguma coisa aconteceu que está além da nossa consciência. Porque eu desconheço. Né? Então, pelo menos pelo que os guias nos passam e têm nos ensinado a cada dia mais, é que nós não devemos, em hipótese alguma, nenhum elemento ser levado como consumo, ser utilizado como necessidade de consumo pelo guia. E sim, utilizando ritualisticamente. Se o guia utiliza uma pinga, pode ser 1 litro, uma garrafa, mas ele não vai beber esse 1 litro de pinga, ele vai fazer alguma coisa com esse 1 litro de pinga. Ele não precisa beber 1 litro para trabalhar esse 1 litro. Não há necessidade. Então, a importância da educação médium entender o porquê o guia utiliza da bebida, do fumo, da oferenda e de alguns elementos é para entender que ele não consome, ele não precisa, ele não necessita disso. Ele simplesmente trabalha com aquilo. Agora, quanto a não ficar bêbado, é o que eu disse. Para mim, no meu, sinceramente, esse médium está acostumado a beber. Esse médium tem um hábito. Pega uma pessoa, um médium da mesma casa, que não tem o hábito de beber, que não coloca uma gota de álcool na boca. Dá 1 litro de pinga para ele, você vê ele tem como alcoólico. Dá ali pro hospital. Porque independente dessa história do guia leva, gente, isso é mito. O guia não leva nada. Você come uma dinamite, o guia leva? A dinamite vai explodir na sua barriga. Não, me desculpa, não é verdade? É verdade. Não existe isso. O corpo é meu e o guia leva? O guia pode até trabalhar a porcentagem do álcool que está ali naquela bebida sim, aquilo vai evaporar e aquilo sim vai ser trabalhado. Mas, claro, você bota 1 litro de pinga na goela de uma pessoa que não tem hábito de beber, a pessoa sai de lá alcoolizada, no mínimo. No mínimo. Então... Isso é aquele gole que geralmente a entidade dá às vezes pra gente tomar no momento ali da assistência e tudo mais. Já traz aquele gostinho ruim na boca e fica com aquela sensação depois de um tempo. Imagina uma garrafa inteira, né? Então, exatamente. Há casas hoje que não utilizam tanto de beber, né? De beber mesmo, consumir a bebida exatamente para tirar. Porque não é que está mudando, é que hoje a gente está entendendo. Né? Algumas pessoas falam, tem muita gente mudando a Umbanda, tirando essa ideia do guia poder vir e fazer tudo que ele tinha vontade. Não é isso. É que hoje o ser humano, o médium, o umbandista, o religioso está entendendo a sua religião. Ele está aprendendo a trabalhar. Ele está aprendendo a trabalhar. É a mesma coisa da questão da prova, andar com carvão, né? Em cima do carvão, pegar gilete, cortar os pés, comer gilete, esse tipo de coisa. Pra mim tá tudo no mesmo saco. Porque são os exageros desnecessários. Tudo pra provar. O pessoal fala, poxa, meu guia bebe 2 garrafas de Dré. Fala, nossa, o seu guia é um baita guia, né? E não é baita guia porque bebe 2 garrafas. Pra mim é um alcoólatra que bebe 2 garrafas. Não é um baita guia. Baita guia tá fazendo um belo trabalho ajudando as pessoas. Isso é um baita guia pra mim. Não aquele que tá conseguindo tomar 2 garrafas. É verdade. Né? Se o meu chuveiro toma 2 garrafas, fala, meu querido, vai pra um tratamento e depois você volta. Porque se eu não bebo... Eu não tô podendo. Se eu não sou uma pessoa que bebe, por exemplo, o cara com todo respeito, né? Porque a gente tem uma intimidade aqui. Mas a entidade vem e pede 2 garrafas de pinga pra beber, eu falo, peraí, tá errado. Verdade. Tá errado, porque se eu não bebo, você tá precisando de tudo isso, não dá pra trabalhar de outro jeito? É uma questão de bom senso. Se a entidade pediu, tá errado. 2 litros, não existe isso, gente. Não existe, tá? Apesar de a gente ter visto já isso acontecer, eu afirmo e reafirmo. Pra mim, o médium tem um hábito de beber. É verdade. Por isso que aquilo não surte um alcoolismo e aquilo não gera pra ele um desconforto. Porque é algo que já é natural, ele tem o hábito de beber. Né? Bom, estamos aqui chegando, né? Infelizmente. Bom, deixa eu só concluir aqui uma outra pergunta que tinha chegado cedo ainda e nem tinha começado o programa ainda, mas acho que dá tempo de responder. A Jéssica, olá Alan, gostaria de lhe perguntar, trabalhei em um terreiro onde nenhuma entidade do dirigente espiritual riscou um ponto e nunca cobrou dos filhos da casa isso. É normal? Olha, é outra coisa que eu estava falando, é particularidades, tá, Jéssica? Eu não posso nem dizer que é normal ou anormal. Não dá para me dizer se isso é certo ou errado, porque é a particularidade da casa.
Eu conheço casas que não utilizam no ponto riscado, assim como eu conheço casas que o guia só pode dar consulta depois de dar o seu ponto riscado. Então, difícil. Se essa casa te fez bem, se de alguma forma te levou para um bom caminho, te auxiliou no seu desenvolvimento mediúnico, você conseguiu aprender nesse local, veja pelas obras, né? Não procure saber por esses detalhes que muitas vezes são particulares de doutrina. Se você olhar na internet hoje, você vê um monte de gente expondo todo o seu tipo de trabalho. Ah, eu trabalho assim na minha casa, eu faço assim, eu faço assim. O médium que está começando, ele olha tudo isso e fala, puxa, é diferente da minha casa. Será que está certo? Eu recomendo os médios que fazem desenvolvimento com a gente exatamente isso. A partir de hoje, que você inicia o curso de desenvolvimento mediúnico, passe a filtrar. O que nós fazemos aqui é certo para a casa. O que nós fazemos aqui é diferente do que o seu amigo no Facebook faz. Então entenda que diferente não é errado. Nem nós estamos, talvez nem ele está. Então, guarde o seu, fique com o seu, confie no seu, da forma que está. Ok? E ponto final. A minha recomendação para você, se ele nunca pediu e nunca arriscou, é porque o guia faz esse trabalho de outra forma. Pode ter certeza disso. Obrigado, viu, Jéssica? Seja sempre bem-vinda. Encerrando o nosso programa, uma pena, chegando ao final de mais um Casa de Lei. Terça-feira demora para chegar e na hora que chega na hora do programa... Acaba rápido, né? Uhum. Mas tudo bem, estamos chegando ao final. Eu quero aqui agradecer todos os ouvintes e recomendar. A gente está vinculado à loja Coisas de Terreiro, coisasdeterreiro.com.br. E eu gostaria de indicar vocês esta loja para aqueles que buscam livros de estudo, de informação. A gente é que tem recomendado vários livros e essa loja tem uma quantidade enorme de livros, de títulos diferenciados, necessários para o nosso estudo. Eu recomendo. Entrem lá, veja se tem algo do seu interesse, tenha em mãos. Existem alguns livros que são chaves, que eu recomendo para todo médium umbandista, como Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, por exemplo. É um livro que todo médium deveria ter. Seguindo o que o livro passa ou não, mas é algo que no livro tem tudo que você precisa inicialmente. O que é o Espiritismo, a influência do Espiritismo na Umbanda, do Candomblé, o que são orixás, linhas de Umbanda, todo o processo de bater cabeça, tudo que você necessita saber. Teologia de Umbanda Sagrada. E um outro livro que eu compartilhei agora há pouco aqui no Facebook, que é a Colônia de Maria, da nossa amiga e irmã Elaine Pacelli, que já esteve também no meu programa há um bom tempo atrás, participou e recomendo também. A Colônia de Maria está disponível no site coisasdeterreiro.com.br. Entra lá, se algo te agradar, aproveite, são nossos irmãos e confiam e nós recomendamos de verdade. Vânia, por favor, se despeça. Pessoal, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Desculpa alguma coisa, algum errinho. E até semana que vem. É isso aí, até semana que vem. Estaremos aqui ao vivo, terça-feira, com o programa Casa de Lei. Eu espero você na nossa palestra, dia 17 do 4, quinta-feira, depois de amanhã, falando sobre obsessão espiritual. Esteja presente, venha, não custa nada você sair da sua casa, estar com a gente, o evento é gratuito, basta você estar presente. Só isso. Tenho certeza que vai servir muita coisa para você. 10h05, encerramos aqui. Muito, muito obrigado. Acompanhe a programação da rádio. Amanhã tem uma programação extensa, sexta-feira também. Então não perca o que está vindo por aí, tá? Perguntas enviadas para o meu programa que eu não respondi, envie amanhã. Amanhã tem o Gero, amanhã tem a mãe Márcia, amanhã tem a mãe Mônica, amanhã tem o Franz. Todos também respondem as perguntas e orientam quem buscar ajuda. Então, está aí, aberto para você participar. E na sexta-feira, Mãe Divina com o Marcel, com o Nicolas, com a Gisele. Enfim, as portas aqui estão abertas a todos que querem aprender. Os nossos irmãos, apresentadores, sempre, sempre dispostos a isso também, a ensinar, a passar aquilo que vivenciam. Isso é gratificante demais. Para mim também, que sou ouvinte, né? Eu apresento Casa de Lei, mas eu também ouço a rádio. Obrigado, gente. Estarei amanhã ouvindo a programação da rádio. Conto com vocês também. Grande abraço e até terça-feira que vem, às
9 horas da noite aqui na Rádio Toques de Aruanda. Até lá. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício.